Meninas, então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui hoje compartilhando esse espaço com a gente, esse espaço wellness. Então, é um momento para vocês se priorizarem. E esse é um espaço seguro. Então, eu agradeço muito vocês por terem, se colocado já com essas perguntas, colocando algo que é do seu íntimo para fora. Eu já me sinto aqui conectada com vocês, mais à vontade. E eu sei que algumas perguntas foram mais profundas, mais difíceis, mas obrigada por vocês se doarem aqui, estarem aqui com a gente. E hoje eu quero falar com vocês sobre se reinventar depois dos 40. Né? E por que 40? Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas é geralmente na fase dos 40 que a gente começa a reavaliar a nossa vida, né? Que a gente começa a pensar o que a gente imaginava lá atrás, quando a gente era criança, e o que a gente realmente conquistou, né? Como estão nossos relacionamentos, como é que está a nossa carreira, aonde que a gente chegou. A gente começa a reavaliar tudo isso. Você pode chamar de crise da meia-idade, uma crise existencial, qualquer coisa do gênero, mas na verdade aqui é um convite para uma pausa, para a gente refletir e quem sabe até reavaliar a rota, né? E tudo isso parte do autoconhecimento profundo. E eu quero dividir uma frase de um médico canadense famoso chamado Gabor Maté. Ele diz que autoconhecimento é um processo contínuo, é uma jornada de transformação e que geralmente a partir dos 40 é que ela se torna mais viva, mais verdadeira. Então por isso que eu quis trazer, eu não sei se vocês já sofreram esse chacoalhão, mas eu vou falar um pouquinho dele aqui, tá? Então, eu não sei, todas nós aqui, eu imagino, brasileiras, imigrantes, a gente já teve que se reinventar pelo menos uma vez na vida, né? Então, seja lá por mudança de trabalho, uma saída de emprego, filho saindo de casa, um divórcio, quem sabe, filhos casando, né? Todas nós já precisamos parar e reavaliar o que a gente está fazendo na nossa vida. E aí vem aquela pergunta, e agora? Para que lado eu vou? O que eu faço? Né? E a gente sente um vazio interno. E é muito comum a gente querer fugir desse vazio, não querer olhar, né? Vamos continuar fazendo as coisas aqui e deixa o vazio lá quietinho. Só que aí a vida vem e dá um jeito de colocar mais situações no teu caminho para você ter coragem de se olhar, para você ter coragem de parar um pouco da loucura. E traz novas mudanças, né? E as mudanças geralmente pedem coragem. E é aí que a gente cresce. É aí que a gente começa a se olhar mesmo de frente. Então, a vida nos ensina. A vida nos ensina que tudo está em transformação. Então, quando a gente olha lá fora, né? Tem o dia, a noite, tem as estações do ano, tem a natureza, tem as nossas células que estão se multiplicando, né? Tem o coração batendo, tem a nossa respiração para cima, para baixo, porque se para, não tem vida. Então, onde não tem transformação, não tem vida. Então, eu diria que a única certeza que a gente tem na vida é exatamente a certeza da mudança, né? E a gente acaba colocando a mudança de lado, como se ela não existisse. E existem mudanças que são conscientes e outras inconscientes. Mudanças leves e mudanças que te tiram o chão. E é justamente aquelas mudanças que te tiram o chão que faz você crescer, né?
E é quando você se sente perdida, sem chão, que você começa a abrir espaço para o novo, que você começa a repensar. Porque tudo aquilo que você dá como certo começa a ser questionado. E é aí que vem a mudança. E é aí que você se abre. Então, você começa a reavaliar o que faz sentido, o que eu preciso soltar e aonde eu quero colocar a minha energia daqui para frente. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem quiser responder. O que é se reinventar para você? Alguém quer falar? Eu acho que é sair do comfort zone. Né? Fazer uma rota oposta do que você já está acostumado. E takes courage. Você ter coragem para enfrentar isso. Né? Só isso que eu digo. Excelente. Eu acho também é desapegar de coisas que não tem tanta importância mais, porque cada fase você vai fazendo essa avaliação e você vai se desapegando de coisas que não são mais importantes, até para abrir o seu coração, a sua vida, a sua necessidade para aquela nova fase. Então, acho que é muito isso. Sim, faz muito sentido. Eu acho que se reinventar tem vários tipos, né? Uns por obrigação, tipo, você perdeu um emprego ou você passou por um divórcio, você não tem opção, você tem que continuar. Então você tem que procurar um novo emprego, você tem que procurar novos amigos, porque às vezes os amigos ficaram com o marido, então tem vários jeitos de se reinventar. Quando é forçado, você não tem opção, você vai e faz. Uhum. Mas tem vezes que você tem opção. Você não está contente no emprego. Aí você fala, não, vamos parar, vamos... Então eu acho que realmente você cresce muito quando a coisa é forçada, mas acho que você cresce mais ainda quando você faz porque você viu que a coisa não estava boa e, não, deixa eu mudar, deixa eu ver o que eu posso fazer de melhor, né? Então, mas sem dúvida, eu acho que se reinventar toda hora é muito bom. Eu diria que vocês todas estão muito na linha. Complementando o que ela fala, acho que se chegar nessa linha de na hora que você está insatisfeito e você já começar a se reinventar, você nem vai chegar a ser forçada lá na frente. Exato. Porque o divórcio já é... O divórcio já é uma atitude, Você não né? espera perder um emprego e de repente no dia seguinte você está sem emprego. Se você prestar atenção, você vai ver que as coisas não estavam dando bem até você ser demitido. Mas, por exemplo, o Covid veio. Tá? A gente é uma fatalidade para o mundo todo. Né? Não, mas eu, por exemplo, eu tinha um negócio que estava funcional. Veio o Covid, fechou, o negócio morreu e acabou. Não tinha mais de onde sair nada. A gente tem que se reinventar e rápido, porque acabou, entendeu? Então tem situações que você não tem opção. É que eu penso que esse lance de se reinventar tem que ser constante. Sem dúvida. Tem que ser constante, sem pausa, porque a gente vai mudar, todo dia a gente É o tal diferente. do processo contínuo, né? Todo dia a gente é uma pessoa diferente, todo dia a gente vai precisar de ajustes. E se você faz isso constante, talvez não tenha um impacto, exceto nas fatalidades, como essa que não tem muito Tudo que vocês falaram faz muito sentido, né? Que todas falaram. Eu diria que, para ser algo sucinto, eu diria que uma reinvenção é você sair do automático. É você co-criar o seu futuro com intenção e coragem. É você estar atenta para o seu interior. Então, muitas vezes, a gente espera algo acontecer para mudar. É a tal do medo da mudança. Mas a mudança mais profunda é a mudança que vem de dentro, né? Como vocês falaram. É a mudança quando a gente escolhe se reinventar. Quando deliberadamente é intencional, a gente decide mudar. Porque reinvenção envolve mudança.
E aí, muito alinhado com o que a Sandra falou também, eu vou falar que mudança tem 2 gatilhos. O gatilho externo, que é quando as coisas externas acontecem, uma saída de emprego, uma demissão, um divórcio, os filhos saindo de casa. Isso são fatores externos que dão aquela chacoalhada e fazem você repensar, e fazem você mudar. E o gatilho interno, que é justamente quando você percebe que minha vida não tá legal, eu não tô feliz, não tá alinhado com o tipo de vida que eu queria viver, ou com quem eu gostaria realmente de ser. E aí você começa a se reavaliar internamente. E é dessa mudança que eu quero falar com vocês aqui hoje, da mudança interna. É aquele processo constante de reinvenção, né? Como você falou. E olha, eu posso falar para vocês que eu já me reinventei mais ou menos umas 5, 6 vezes, né? E a partir de gatilhos externos, mas que foram extremamente importantes na minha vida. Mas a reinvenção mais duradoura foi a reinvenção a partir do autoconhecimento, foi a reinvenção interna. Porque a reinvenção interna, você pode lidar com qualquer gatilho externo. Porque aí você se conhece mais, você tem clareza exatamente do que você quer e de como você quer levar a sua vida. E muitas vezes algo precisa acontecer para te dar aquela chacoalhada, para você acordar, né? E a vida te falando, não dá mais para ser assim, não dá mais para você viver desse jeito. Presta atenção em você. E aí que a gente precisa acordar. E nessas horas a gente sente que perdeu o chão. Nessas horas a gente acha que é o fim. Mas não é o fim. É só o começo. É o começo de uma nova jornada, é o começo de uma nova história que pode ser reescrita por você de uma forma mais alinhada com quem você realmente é e com quem você quer ser daqui para frente. E eu vou te contar que esse chacoalhão que a vida deu, além de vários, né, como eu falei 5, 6 vezes, eu não vou contar todos aqui, mas eu tive um chacoalhão quando eu decidi sair do meu emprego dos sonhos, que era o emprego que eu tinha lutado muito para conseguir, que eu tinha sonhado, que eu tinha visualizado e que muitos diziam que eu estava no auge da minha carreira como gerente de arquitetura da Starbucks, do corporativo da Starbucks aqui em Miami. E, bom, eu tinha, olhando de fora, quem olhava de fora, eu tinha o cargo, eu tinha o salário, eu tinha os benefícios, eu tinha o reconhecimento, eu estava no emprego dos sonhos, mas olhando de dentro, eu estava me sentindo vazia, eu estava desconectada de mim mesma, eu estava vivendo a vida no automático, eu não estava mais sentindo o dia, eu já não me reconhecia mais. Então, eu não sei, talvez vocês já tenham passado por alguma coisa semelhante, mas você sente que você só está cumprindo tabela. Você está fazendo porque tem que fazer, porque tem que ser feito. Você nem pensa mais porque está fazendo. E aí você vai nesse mundo maluco, automático, do fazer, 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 fazer. Mas eu te digo que esse modo operandi automático na parte externa é só um sintoma. Porque o que está acontecendo é o seu modo automático aqui dentro. É por dentro que você está no modo automático. Você não está tendo clareza de você mesma, o que você quer, o que você pensa. Você ainda não despertou. Então, eu diria que sair do automático é despertar para os seus pensamentos, para as suas emoções, para as suas ações, para os seus hábitos. É você estar atenta para como você opera nesse mundo. E
não vou dizer que, obviamente, eu tive um burnout nesse emprego, um burnout físico, emocional, que é quando seu corpo te chacoalha e fala: não dá mais para você ficar nesse jeito, não dá mais para você viver assim. E aí eu sentia que o que eu estava fazendo já não tinha mais propósito, já não fazia mais sentido, não era quem eu queria ser e não era o tipo de vida que eu queria viver. Então, sair desse modo automático, eu diria que foi o meu despertar. E foi aí que eu me fiz uma pergunta muito simples, mas importante. Você está feliz de verdade? E foi aí que o medo bateu. A resposta foi dura. E foi difícil, foi assustador. Mas ao mesmo tempo foi libertador. Foi libertador porque eu abri espaço, sabe? É curioso quando a gente se sente perdida, a gente se sente sem chão, vem um vazio interno, vem um medo do futuro. O que vai ser? O que eu vou fazer agora? Né? O que eu faço da minha vida? Me sinto perdida. Mas é nesse vazio que a gente começa a se reencontrar. É nesse vazio onde a gente tira tudo que é esperado da gente, que a gente começa a se abrir para o novo. E foi nesse vazio, nesse espaço, que eu comecei a me reencontrar. Então eu precisei me perder para eu poder me reencontrar. Porque senão eu seguia no modo automático. Estava confortável, estava ok, ia seguindo, ia fazendo. Então, no meio da dor, desse vazio interno, eu fui obrigada a olhar para mim mesma, para o que eu queria. E por que eu falo que esse vazio também é um espaço de liberdade? Porque no vazio se encontra uma ausência de certeza. Tudo aquilo que você se apegou, você vai ter que soltar. Dá medo isso. Mas é ali que existe a liberdade de você se recriar, a liberdade de você sair do zero e talvez criar uma nova história para si mesma. E é muito normal a gente querer trocar o nosso voo pela gaiola. Porque na gaiola, a gente sabe, a gente está ali no conforto, está quentinho. E é isso que acontece. O voo é desconfortável, dá medo. A gente tem medo de altura. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para as nossas gaiolas internas. Para o que está segurando a gente. O que está muito confortável, mas foi sempre assim. É assim que eu sou. E é esse tipo de mudança que eu quero que vocês pensem. Que na gaiola existe certeza. Só que dentro da gaiola não tem espaço para reinvenção. É como é. E a gente precisa soltar o que é para a gente poder voar. Então, é sobre soltar os tem que. Tem que ir na viagem de Paris sozinha, porque você se divorciou, então você tem que ir sozinha. Por quê? Quem disse? Talvez a gente tenha que soltar as caixinhas onde a gente foi colocada. Ou talvez as caixinhas que a gente mesmo se colocou. Eu tenho que estar nessa empresa, o cargo é seguro, tem os benefícios. Olha lá, eu vou ser arquiteta X. Será que é isso que vai me deixar feliz? Então, eu acho que esse vazio é uma oportunidade de experimentar, de